Um homem salta através do tempo, sendo que a cada vez que ele dorme passam-se 10 anos. Forças misteriosas estão envolvidas nisso, coisas que desafiam a compreensão humana. Sim, neste vídeo falarei de outro episódio da série Outer Limits. Eu já tinha falado do episódio Afterlife, em que um prisioneiro é submetido a um experimento em que ele vai se transformando numa forma de vida alienígena. Inclusive, caso você tenha interesse em conhecer esta história, o link vai estar aí na descrição. Mas neste vídeo eu vou falar do episódio 21 da segunda temporada, chamado Vanishing Act. A história começa com um homem chamado Trevor McPhee, ouvindo o rádio enquanto toma uma bebida. A esposa dele chega e pergunta por que ele está tão chateado, já que é véspera de Ano Novo. E ele diz que está aborrecido por causa da condição financeira deles, já que nem sequer podem ter uma celebração decente. Sua esposa, Teresa McPhee, tenta acalmá-lo, mas o homem sai furioso, dizendo que pelo menos compraria um champanhe. Trevor entra em seu carro e sai dirigindo. Enquanto ia pela estrada, uma luz ofuscante surge e o veículo do protagonista sai da via e bate em uma árvore. Há novamente um flash brilhante e quando Trevor acorda tempos depois, dentro de seu carro, ele nota que o automóvel está todo enferrujado. Ao sair do carro, ele anda pela estrada e faz sinal para um carro parar. O motorista que lhe dá carona se chama Ray Carter. Quando chega em casa, as chaves de Trevor não funcionam na porta. Teresa abre a porta pouco depois e ela parece um pouco mais velha. A mulher pergunta onde ele esteve, ao que Trevor responde que se acidentou no caminho para a loja. Porém, Teresa revela que na verdade passaram-se 10 anos desde o dia em que ele saiu. Achando que ele só tinha a abandonado, ela se mostra furiosa e bate a porta na cara dele. Ainda assim, Trevor entra na casa e percebe que tudo parece diferente de como estava antes. Teresa pergunta como ele ousa voltar depois de tê-la abandonado por tanto tempo, mas ele está confuso e tenta explicar que não a abandonou. A mulher explica que esperou por ele a noite toda e quando ele não voltou no dia seguinte, ela ficou preocupada, com medo de que algo tivesse acontecido com ele. Trevor olha para algumas revistas sobre a mesa e vê a data, 1959. Ele fica perplexo ao perceber que de fato passaram-se 10 anos. Como era possível? Trevor decide contar a Teresa sobre o flash que viu diante de si e para provar sua história, ele aponta que ainda está usando as mesmas roupas, o que para mim não é um bom argumento. O Homer Simpson usa as mesmas roupas há 30 anos, tipo, e daí? Bom, os dois concluem que talvez Trevor tenha tido amnésia por causa do acidente. Eles então vão para o hospital para que o protagonista seja examinado e o Dr. Golden diz a Trevor que seu desaparecimento de alguma forma melhorou sua saúde e que ele não apresenta sinais de amnésia, embora o médico também não consiga explicar por que Trevor não se lembra de certas coisas. De todo modo, ele aconselha o homem que volte para casa, pois quem sabe um ambiente conhecido possa ajudá-lo a se lembrar do que se passou. Teresa e Trevor vão a um bar e a mulher pergunta se ele está apenas arranjando uma desculpa. Ou seja, ela quer dizer, você sumiu por aí e agora tá dando uma de maluco? Mas ele diz que não. Trevor assegura que a ama e enquanto estão conversando, Ray aparece e pergunta a Trevor como ele está se sentindo. Nisso, Trevor conta a Teresa que Ray o pegou no local do acidente hoje, o que Ray confirma. À noite, Trevor está em casa e olha pela janela para ver como o mundo ao seu redor tinha mudado. Teresa se aproxima dele e aí os dois se pegam. Em seguida vemos Trevor e Teresa dormindo, mas algo estranho acontece. Novamente uma luz ofuscante surge e Trevor é transportado a um lugar estranho que se assemelha a uma caverna. Ele olha ao redor e grita para que lhe tirem dali. No momento seguinte, vemos Trevor deitado no chão do quarto de sua própria casa, embora agora o quarto tivesse bem diferente. Aparentemente aquela era a era hippie. Trevor vai até a sala de estar e vê Teresa junto de Ray e uma criança. A criança é Max McPhee, filho de Trevor e Teresa. Pois é, mais uma vez se passaram 10 anos. Teresa explica que da última vez que estiveram juntos, quando ela acordou, Trevor tinha ido embora. Ela está furiosa porque achou que isso não aconteceria novamente. Além de tudo, o protagonista descobre que Ray é o novo marido de Teresa. Ele fica furioso ao ouvir isso, mas Teresa explicou que Mark precisava de uma família e que ela não poderia simplesmente esperar por ele sem saber se ele iria voltar ou não. Só que a esta altura, algo chamava a atenção de Teresa. Ela comenta como Trevor não envelheceu nem um pouco. Trevor também nota isso e fica incrédulo. Lá fora, na rua, havia um protesto acontecendo. Trevor vai ver o que estava rolando e encontra o Dr. Golden, só que bem mais envelhecido. O médico, por sua vez, não reconhece Trevor. Depois de tudo isso, o protagonista vai para um bar e Ray aparece por lá também, dizendo querer ajudá-lo. Apesar de irritado com Ray, ele também entende como as coisas devem ter sido difíceis para Teresa. Assim, os dois fazem as pazes e decidem trabalhar juntos para resolver este enigma. Sendo psicólogo, Ray acredita que pode ajudar a descobrir
o que exatamente está acontecendo. Enquanto conversam, Trevor sente náuseas e vai para o banheiro, e lá ele vê algo se movendo em seu estômago e desmaia. Ray corre para o banheiro, mas não encontra Trevor lá. O protagonista mais uma vez aparece naquela caverna estranha. Após um momento, ele acorda deitado na mesma cabine de banheiro em que estava. Trevor sai e é notado por seu filho Mark, que se aproxima dele. Mark diz que o ano é 1980 e que estavam esperando por ele. Quando o nosso herói encontra sua esposa, ele se sente deprimido. Ele perdeu 30 anos num instante e as pessoas que conhecia agora já estavam bem mais velhas. Ao ir para a casa de Teresa, Trevor conversa com Mark sobre algumas coisas, de certa forma tentando experienciar um pouco do relacionamento que teria se tivesse visto o filho crescer. Trevor passa a evitar dormir para evitar fazer mais viagens no tempo. No entanto, a privação de sono já começava a causar efeitos deletérios na saúde dele. Ray tinha uma teoria para tudo o que estava acontecendo. Ele explica que o tempo estava agindo de maneira mais lenta em relação ao Trevor, fazendo-o envelhecer vagarosamente. E a teoria dele sobre por que isso estava acontecendo era a seguinte: Ray pensava que Trevor tinha passado por um buraco de minhoca acidentalmente. Isso que estava causando, na concepção dele, esta anomalia temporal. Mas se fosse isso mesmo, então o que seriam os estranhos sonhos e alucinações que Trevor estava tendo? Ray diz que podem encontrar respostas examinando sua transição do estado de vigília para o estado de sono. Para isso, o protagonista teria que dormir novamente. Mesmo com medo, ele decide cooperar. Coloca-se uma câmera para gravar tudo e outros equipamentos em Trevor. Quando o homem finalmente adormece, o brilho surge novamente e Trevor é transportado de volta à caverna. Após um curto momento, ele volta para o ambiente de antes e encontra uma Teresa muito mais velha. Ela diz que este é o ano 1990. Trevor pergunta onde está Ray e descobre que ele morreu de câncer de pulmão, mas antes de morrer, o psicólogo tinha deixado algo para o protagonista. Juntos, os dois vão para a sala de estar e são recebidos por Mark. Teresa reproduz a fita em que Ray explica como Trevor poderia descobrir o que de fato estava causando tudo isso. O homem diz que Teresa deveria acessar o subconsciente de Trevor através de uma sessão de hipnose, buscando fazer uma regressão das memórias do protagonista. A ideia era que, ao falar com o subconsciente de Trevor, essa parte oculta dele poderia revelar para onde ele tem ido e por quê. Bom, após ouvir a ideia, eles decidem testar essa hipótese. Quando Trevor cai em um estado hipnótico profundo, Teresa lhe questiona sobre o acidente da noite em que desapareceu pela primeira vez. Ele descreve o evento e como viu a luz misteriosa, só que de repente, uma outra entidade parece assumir o controle do corpo de Trevor. Essa coisa fala com Teresa em uma voz cavernosa e sinistra. Segundo a entidade, eles tinham levado Trevor até a casa deles. Teresa pergunta quem ele é, e a criatura responde que é um visitante, de longe, muito longe. Ele pertence a uma espécie que atravessa o cosmos buscando por outras formas de vida e os transporta para seu mundo usando os buracos de minhoca. A entidade explica que eles têm que trazer o hospedeiro para seu mundo para se conectar com eles, pois só podem sentir os outros mundos através dos sentidos do hospedeiro. Em seguida, a cobaia é devolvida ao seu planeta original e trazida de volta de tempos em tempos para compartilhar suas descobertas. Teresa diz que eles são parasitas e a entidade a corrige, chamando-se de simbionte. Ela pergunta por que ele não se revelou até agora e a entidade diz que é parte de uma espécie psíquica, sendo apenas capaz de se comunicar pela mente subconsciente do hospedeiro, o que explica por que ela pode conversar com ele agora durante a sessão de hipnose. Por fim, a mulher diz que isso está destruindo a vida de Trevor, pois ficar viajando no tempo é extremamente penoso para os humanos. Fica claro que, enquanto os seres humanos têm o conceito de passado e futuro, a espécie alienígena não via as coisas dessa forma. Para eles só existiam os estados de ser ou não ser. Contudo, quando o simbionte entende o sofrimento de seu hospedeiro, ele concorda em se separar de Trevor. Teresa se sente aliviada, mas quando vê Trevor desaparecer diante dos seus olhos, a mulher fica aflita sem saber qual será o resultado disso. O protagonista é abduzido e transportado para o planeta das criaturas. Em seguida, ele é devolvido ao seu mundo natal. Quando volta à sua casa, Trevor encontra a mesma Teresa que deixou na noite do acidente. Ele foi devolvido tanto ao seu mundo quanto ao seu devido tempo, para viver tudo aquilo que parecia ter sido tirado dele. De certa forma, a história acabou super feliz e pra cima.
E eu, apesar de achar a premissa interessante, não curti muito esse final. Primeiro que, de acordo com a teoria da relatividade, é possível viajar para o futuro, mas não para o passado. Então esse final meio que quebra a base da narrativa. Eu penso que seria mais interessante terminar com um final trágico em que Trevor fica deslocado no tempo, após sofrer os caprichos de uma raça incrivelmente superior que não tinha a compreensão de como a humanidade interage com o tempo e o espaço. Não necessariamente eles precisariam ser perversos, mas só não se importar tanto se o Trevor ficaria encaixado ou não no tempo em que foi deixado. Não sei, esse final feliz parece aquele típico encerramento clichê que um executivo exigiria. Talvez não tenha sido nada disso, mas essa foi a sensação que ficou. No mais, você chegou até aqui e ainda não deixou seu like e se inscreveu no canal, faça isso porque fortalece demais o meu trabalho. Também comente qualquer coisa para ajudar no engajamento. E é isso aí, até o próximo vídeo e tchau!